Por que sofremos? Essa é a pergunta que sempre fazemos quando as coisas não andam muito boas para o nosso lado. Como gostaríamos de saber o porquê passarmos por tantas lutas, tribulações, perseguições e sofrimentos. Ainda mais quando já somos cristãos, ainda mais quando ouvimos alguém dizer que servimos a um Deus maravilhoso, que servimos a um Deus poderoso, que pode todas as coisas e que ninguém consegue vencê-lo. Daí, nossa alma, inspirada pelo maligno ou por outras pessoas, começa a gritar: cadê o Senhor que não me ouve? Se Deus tem tanto poder, por que não resolve esse problema para mim? O que será que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Por que Deus não dá um fim nessas pessoas tão más e malignas que me perseguem? Quanto mais a gente pergunta, mais perguntas vêm e menos respostas chegam. Hoje, em nossa devocional, vamos falar a respeito da instrução que o apóstolo Paulo deu aos irmãos da igreja de Tessalônica, que estavam passando lutas e sofrimentos por conta da sua fé em Cristo Jesus. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, em continuidade às nossas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Hoje a devocional, o tema é uma pergunta: por que sofremos? E nós vamos ler o texto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, os versículos 4 a 5. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Por esta causa, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Irmãos e irmãs, hoje, então, iniciamos a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. É uma carta pequena, tem apenas 3 capítulos. Ela foi escrita devido à resposta que o apóstolo Paulo obteve da primeira carta que escreveu para eles. Como dissemos nas meditações da primeira carta, os irmãos daquela comunidade sofriam muitas lutas e perseguições por conta de expressarem sua fé em Cristo Jesus e por chamá-lo de Rei. E eles eram novos na fé, queriam saber mais a respeito também da segunda vinda de Cristo, a respeito do juízo e a respeito da vida após a morte, principalmente dos que já haviam morrido até por conta das perseguições. Paulo os instruiu a respeito dessas verdades na primeira carta e recebeu notícias de como se comportaram ao receberem-na. As perseguições continuavam, mas eles se mantinham firmes na fé em Deus e no amor uns pelos outros. Porém, com certeza, alguns questionavam o porquê de tantos sofrimentos, mesmo eles servindo a Deus. Paulo então disse a eles que isso era necessário, até porque todos nós temos liberdade para fazermos o que quisermos, é o livre-arbítrio. Isso foi dado por Deus. Então, se alguém quiser nos perseguir e nos fazer mal, eles têm o livre-arbítrio, eles têm liberdade para isso. Não é Deus quem vai os impedir, senão não teríamos problemas algum neste mundo, irmãos. Paulo ainda os explicou que tudo isso acontecia por conta também do desejo de Deus de que eles fossem considerados dignos do seu reino, pelo qual todos nós podemos sofrer. Então, quando sofremos, é uma oportunidade que temos de demonstrar nosso amor, nossa fé, nossa perseverança e, acima de tudo, a nossa confiança em Deus. É a oportunidade que temos de apresentar a Deus a nossa fidelidade e o nosso compromisso com o reino de Deus, independente das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Só poderemos amar inimigos se eles nos perseguirem e nos fizerem algum mal. Só poderemos amar a Deus quando ele ficar em silêncio e parecer que não vai nos ajudar.
Só podemos servir ao Senhor quando nos aparecem problemas. Só poderemos honrar a Deus quando nos aparecer oportunidades de amar mais este mundo e as coisas do mal. Só poderemos testemunhar que somos filhos de Deus quando o sofrimento aparecer e quando as coisas não derem certo. Do contrário, todos iriam servir a Deus, pois com tudo dando certinho, com saúde, com dinheiro no bolso, sem perseguições, sem lutas e tribulações, qualquer um pode dizer que ama a Deus e que o serve. A questão é continuar com essa fé, com esse amor, servindo a Deus e aos nossos irmãos, mesmo nas dificuldades e no meio de grandes sofrimentos. A verdade é que não servimos e amamos a Deus para que as coisas deem certo na nossa vida. Aliás, às vezes dá tudo errado, porque é como se fosse um teste para nós. Nós amamos e servimos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele representa para nós. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Esse mundo, irmãos, esse mundo está perdido e um dia todos serão julgados, inclusive os que nos fazem mal e nos perseguem. Se eles não se converterem e não se arrependerem, sofrerão as consequências do juízo que chegará para todos, conforme o apóstolo Paulo disse nos versículos que lemos. Eles são prova do justo juízo de Deus. Amém? Sofremos porque este mundo é mau, este mundo tem pessoas malignas que são usadas pelo diabo. Sofremos porque lá atrás o primeiro homem, que foi Adão, pecou e trouxe dores e lutas para todos nós. Lembra que Deus falou: maldita é a terra agora, Adão, por sua causa. Então não era para termos dores, não era para morrermos, mas tudo veio por conta do pecado. E Deus avisou que tudo isso viria. Agora, o que Ele faz é nos salvar deste pecado e nos dá o direito de voltarmos para Ele e vivermos sem nada dessas lutas e sofrimentos lá na vida eterna, como era com Adão antes do pecado. Vamos viver ao seu lado, no seu reino eterno. Lá é que está a promessa de que não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá fome, nem sede e muito menos haverá o que nós chamamos de morte. Amém? Que Deus nos console e nos fortaleça no meio das lutas e sofrimentos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar, principalmente por aqueles que estão sofrendo, que o Espírito Santo console, conforte e dê forças para que continuem crendo, firmados na presença do Senhor. Logo depois, nós vamos fazer aquele nosso momento de intercessão uns pelos outros. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, que nos esclarece, que nos mostra, Pai, o porquê sofremos, o porquê temos tantas lutas aqui nesse mundo. A sua palavra nos mostra que o mundo jaz no maligno. Senhor, o maligno tem o controle da vida de muitas pessoas, da mente de muitas pessoas, pois ele sussurra no ouvido delas, nos ouvidos delas, e elas aceitam as sugestões malignas. Por isso, nos perseguem, fazem o mal, matam, roubam e destroem, porque o pai delas é o diabo. Mas nós, Pai, somos teus filhos, fomos salvos pela graça do Senhor e oramos por esses irmãos que estão perdidos, meu Pai, e não queremos ficar perguntando ao Senhor por que estamos sofrendo, mas Deus, que todo sofrimento, toda luta sejam oportunidades para a gente apresentar ao Senhor a nossa fidelidade, o nosso amor ao Senhor, o nosso serviço cristão, a nossa fé, a nossa confiança e perseverança diante de Ti. Em nome de Jesus oramos, meu Pai, e sabemos que o Senhor vai demonstrar, o Senhor vai revelar essa verdade para nós. Sofremos porque o pecado entrou no mundo. Não é o Senhor o culpado dos nossos sofrimentos, mas são as pessoas, é o maligno, são as dores advindas do pecado. Elas sim é que nos fazem sofrer, ser perseguidos, muitas vezes até sermos mortos, ó Pai, por conta da nossa fé e confiança em Ti. Deus querido, que assim o Senhor nos console e nos dê forças para mantermos-nos firmes na presença do Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus oramos.
E Paizinho querido, nesse momento, Pai, nós colocamos em Tuas mãos a nossa intercessão. A hora que oramos uns pelos outros, abençoamos a vida, Pai, de todos os irmãos e irmãs, que o Senhor possa estender a Sua mão e nos dar a Sua graça. Paizinho querido, àqueles que estão sofrendo lutas e perseguições, dê a eles força e consolo do Teu Espírito Santo. Aqueles que estão com causas impossíveis, gigantes para serem derrubados, que o Senhor possa ajudá-los, estender a Sua mão de cura, de restauração, de renovo, de provisão para todos os Teus filhos. Oramos, ó Pai, porque confiamos na presença poderosa do Senhor, sabendo que tudo que nós te pedimos em nome de Jesus, o Senhor vai estar nos atendendo, nos abençoando e nos fortalecendo, ó Pai. Oramos pelas famílias, por aqueles que estão solitários, sozinhos, desempregados, quem sabe, precisando também, Pai, de um companheiro para casar. Ó Senhor, que o Senhor possa prover um esposo, uma esposa para esse teu servo ou serva, meu Pai, no nome de Jesus. Abençoado seja, Senhor, as crianças, abençoados sejam os adolescentes, os jovens, os adultos, os casais, as famílias que tanto sofrem, oh Deus, que tanto passam, que tanto padecem sofrimentos, meu Pai, às vezes até por causa da fé em Cristo Jesus, por causa da confiança no Senhor. Oramos pelas igrejas, pelos pastores, pelos membros da igreja, pelas ovelhas, Pai, em nome de Jesus, pelos trabalhadores da obra do Senhor, os missionários. Oramos também pelos empresários, pelos trabalhadores, pelos autônomos, pelos profissionais liberais, meu Pai. Ó Senhor, que Tu possas abrir portas de emprego a esse vendedor ambulante, a esse que trabalha com artesanato, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa ajudar aqueles que trabalham com algum tipo de comida, ó Deus, que vendem ali o seu lanche, a sua marmita, que vendem, Senhor, ó Deus, o alimento, o pão de cada dia para os irmãos. Que o Senhor possa ajudar a todos os empreendedores, a todos aqueles que amam empreender e que querem ver o melhor, que, ó Deus, acabam ajudando famílias, dando emprego para homens e mulheres. Que o Senhor possa ajudá-los nessa empreitada tão difícil. Ajuda o nosso país, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, os governantes, os nossos prefeitos, vereadores, ó Senhor, o governador, os deputados estaduais. Deus, abençoe o Congresso do nosso país, os deputados, os senadores. Abençoa o presidente da República, meu Pai. Deus, se o Senhor não os abençoar, todos nós sofreremos. Por isso nós pedimos a Tua bênção à nossa nação, que a graça e a bênção do Senhor seja sobre todos nós, meu Pai. Assim oramos, abençoando o nosso dia, debaixo da presença do Teu Espírito Santo. Oramos te agradecendo por tudo, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Estamos começando aí mais uma carta, do apóstolo Paulo, mais um livro da Bíblia, a segunda carta aos Tessalonicenses. Que você possa compartilhar essa palavra. Muito obrigado a você que se inscreveu. Atingimos aí os 1000 inscritos no canal do apóstolo Clodoaldo no YouTube. Agora podemos fazer lives. De vez em quando nós vamos fazer uma aí para abençoar você e a sua família e trazer algum ensino da palavra. Tá bom? Grande abraço. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.